Amigos do Jornal Gente, da Rádio Bandeirantes, do canal Band News TV, para você que nos acompanha também pelo aplicativo Band Play, nós estamos recebendo um convidado aqui para discutir relações internacionais, sustentabilidade e tecnologia. Mesclando esses três assuntos, nós vamos conversar aqui com o advogado, professor e também pesquisador, visitante que esteve agora em Stanford e está voltando do Vale do Silício com novidades. Aliás, ele trouxe para mim aqui obras importantes que já lançou, A Humanidade contra as Cordas e A Humanidade e Suas Fronteiras. É o professor Eduardo Felipe Matias que está conosco aqui no Jornal Gente. Seja muito bem-vindo, prazer tê-lo conosco por aqui. Obrigado, Pedro, o prazer é meu. Vamos começar primeiro, trazendo um apanhado daquilo que você conseguiu coletar, professor, nessa viagem que fez ao Vale do Silício. O que nós temos de novidade a respeito desse assunto? O que mais está sendo discutido desse ponto de vista, no momento em que as tecnologias elas vão ganhando uma velocidade e uma presença cada vez maior nas nossas vidas? Eu acho que, como ficou claro para todos já, a gente está numa nova era, que é a era digital. E essa era digital ela traz coisas boas e tem algumas preocupações também que surgem com essa aceleração que você colocou. É difícil a sociedade acompanhar o ritmo dessas mudanças. E a gente percebe principalmente que com a chegada aí realmente para valer da inteligência artificial, sabendo que a sociedade já era muito baseada em dados, essa economia que surgiu baseada na exploração dos dados das pessoas, das redes sociais, etc. A conjunção desses dois fatores, dados abundantes, a tal da Big Data, e a inteligência artificial como uma forma de ler esses dados, acrescentar valor a eles, acaba redefinindo algumas coisas. Nós estamos falando aí em poder econômico, poder político, que vai se moldando graças a quem tem, quem domina esses dois fatores tão importantes. É um erro achar a inteligência artificial como um bicho-papão? É um erro, mas também entender que ela não pode ser nociva seria um erro ainda maior. Por que eu digo isso? Porque, primeiro, é muito claro hoje o potencial benéfico da inteligência artificial. A gente tem alguns grandes problemas da sociedade, vamos falar, por exemplo, em mudanças climáticas, necessidade de descarbonização da economia, necessidade de definir energias mais limpas, renováveis, mais baratas, mais eficientes, e a possibilidade de que isso seja encontrado por uma inteligência que tende a trazer soluções que nós, às vezes, não imaginamos. Então, você simplesmente deter o avanço da inteligência artificial seria um grande erro. A gente poderia estar, inclusive, provavelmente detendo também o avanço da descoberta de cura para algumas doenças e coisas do tipo. Então, não seria viável, nem seria, acho que, interessante para a sociedade. Por outro lado, ficou claro nesse momento que a exploração do jeito que está sendo feita da inteligência artificial, meio sem freios, ela pode levar a alguns riscos. Existem riscos de vieses, então muitas vezes as decisões que são tomadas por essas inteligências artificiais, elas podem ter alguns vieses, então elas podem ter preconceito embutido, por exemplo, nelas. Vamos lembrar que eu falei que os dados que alimentam essas inteligências artificiais, que são colhidos na internet, também podem conter vieses, então ela reproduz esses vieses e talvez de uma forma que a gente não consiga entender e consiga decifrar. Então esse é um primeiro problema. E aí você tem o problema dela sair de controle, que eu acho que aí já é uma coisa mais distante, mas existe muita gente preocupada com isso, aquele cenário um pouco apocalíptico, que eu acho que é exagerado e que talvez até desvie a atenção de outros problemas maiores, como esse dos vieses ou do desemprego que pode vir. E lá no Vale do Silício, o berço de toda essa discussão e das inovações tecnológicas, como que eles estão encarando, quais são os principais desafios que nós temos aí para esse ano de 2024 em relação à inteligência artificial? Olha, pensando em 2024 especificamente, existe um ponto aí que é bem relevante, que é a questão das eleições. O mundo tem eleições importantes, Estados Unidos, o Brasil tem eleições municipais. Então, existe aí uma possibilidade de que um tipo de inteligência artificial, vamos dizer assim, uma aplicação da inteligência artificial, que são os tais deepfakes, que são as imagens super realistas, mas ao mesmo tempo falsas, imagens ou áudios super realistas e ao mesmo tempo falsos, eles decidam uma eleição. Porque se você, na véspera de uma eleição, coloca na boca de um candidato alguma frase que ele nunca disse, não dá tempo de desmentir aquilo ganha rapidamente, exponencialmente na internet, uma exposição, Você, da imprensa, sabe muito bem como funciona isso, o desmentido é muito complicado. E não dá tempo nesse caso. Você pode decidir uma eleição. Você pode também fazer uma coisa que se chama esse microdirecionamento da propaganda eleitoral. Então, você pode pegar alguns determinados nichos de eleitores
E como você conhece profundamente aqueles eleitores, porque cada clique da rede social que a gente dá traz para a quem detém essas informações, esses dados, muita capacidade de entender, né, quem nós somos, o que nós fazemos, a capacidade de você microdirecionar, colocar para um pequeno pedaço de eleitores um determinado discurso que pegue bem para aquele eleitor ou um discurso negativo, né, para algum candidato que acabe levando aquele eleitor a não gostar dele, é algo perigoso também. Então, essa possibilidade de manipulação, seja com imagens e áudios falsos, seja com esse microdirecionamento, com essa capacidade de fazer uma campanha específica para aquele indivíduo, é algo que pode também sair do controle. Professor Eduardo Felipe Matias está conosco no Jornal Gente. E a legislação, hein? Em meio a tanta era digital, tanta novidade, tanta coisa que já aconteceu e que vai acontecer, como o senhor mesmo pesquisou lá e está mostrando para nós, como que a legislação pode se moldar a esse aspecto? O importante de ter um profissional multissetorial como o senhor aqui é que a gente pode permear e passar por vários setores, né? Não precisa ficar com a pauta restrita ali a uma questão. Como que os países que já estão enfrentando essa questão, que são democracias consolidadas, estão modulando, né, as suas legislações para não esbarrar também em algo que é muito perigoso, que é cercear a liberdade de expressão e a liberdade de informação, né? É um equilíbrio difícil, né, como você está colocando. Na verdade, as grandes redes sociais, as grandes empresas de tecnologia que detêm essas redes sociais, elas têm ao mesmo tempo uma responsabilidade de manter um ambiente que não seja tóxico, porque um ambiente muito tóxico também inibe o discurso público, inibe que as pessoas participem do debate público, e aí isso é ruim para a democracia. Por outro lado, o controle desse ambiente pode levar também à censura e, portanto, a cercear a liberdade de expressão. Então, as legislações que têm surgido, e Europa, né, acho que está na frente nesse ponto. Estados Unidos, recentemente, em relação à inteligência artificial, também lançou uma série de diretrizes presidenciais. Quer dizer, existe uma tentativa de acompanhar esse movimento, mas é muito complicado, porque esse movimento é um movimento que vai muito rápido, a inteligência artificial é imprevisível, você não sabe, né, como eu disse, é quase uma caixa preta, você não sabe muito bem o que sai de dentro dela, ou por que ela está respondendo daquela forma. Então você tem imprevisibilidade, você tem uma velocidade muito grande de aperfeiçoamento, de evolução, né, e isso torna a legislação difícil. O direito, né, as leis, elas são feitas com cuidado, com atenção, com debate, e isso leva um processo lento. É um processo que é legítimo por isso, existe muita discussão para você chegar a uma lei, mas pode ser que esse processo seja lento demais para acompanhar essas mudanças. Então, de fato, é uma dificuldade muito grande, né? Não existe uma receita pronta para isso, os países têm enfrentado essa dificuldade e acho que o melhor que se pode fazer é tentar encontrar um equilíbrio entre os dois pontos que você colocou, né? Liberdade de expressão e, ao mesmo tempo, um controle do que é informação falsa, inclusive na internet. Das suas duas obras que eu tenho aqui na minha frente, que são vencedoras do Prêmio Jabuti, nós temos um aprofundamento, né, de análise sobre globalização e sustentabilidade. O que o senhor pode trazer para nós da evolução desses conceitos e do momento que a gente chega para esse ano de 2024, analisando essas duas questões que estão presentes aí no mundo todo? Eu acho que existe uma relação muito grande, inclusive, entre o tema que a gente estava conversando, né, até agora e globalização e sustentabilidade. Primeiro que, obviamente, a inteligência artificial e a tecnologia em geral, do jeito que ela está colocada hoje, ela é uma questão global. Né? Você tem grandes empresas que são globais, você tem inteligência artificial sendo desenvolvida em todos os lugares e, como você colocou, regular aquilo não só é difícil, mas ele tem que ser internacional, porque regular localmente também não vai resolver uma questão que é global. Você está acessando normalmente inteligências artificiais que não estão no Brasil. Então, o primeiro ponto é esse, a globalização está ligada a esse fenômeno todo. Eu acho que você ter hoje um mundo em que, e é claro que o surgimento da internet, né, a tecnologia em geral foi o que permitiu a globalização se acelerar, e essas trocas culturais, inclusive, se acelerarem. Então, você tem um fenômeno que é a globalização, que acho que inevitável a essa altura, embora tenha havido um certo recuo em relação ao intercâmbio, né, de mercadorias entre as nações, principalmente a questão das cadeias produtivas globais. Depois da pandemia, houve aí uma retração no sentido de os países quererem manter parte da produção localmente, porque eles viram como podem ser afetados por uma quebra dessas cadeias produtivas globais. Mas a globalização, né, ela veio para ficar, isso é claro, e a tecnologia, a internet, é uma parte importante disso, né, da aceleração que a globalização viveu aí no final da década de 90 até hoje. Então, acho que esse é um ponto importante, estão interrelacionados. E a sustentabilidade é outro tema que depende muito da tecnologia.
Porque hoje você pensar que a gente vai conseguir vencer os desafios ambientais, eu estou falando em recursos, economia de recursos, a questão climática e etc., sem tecnologia, sem inovação, sem apostar em startups que tragam soluções inovadoras, é algo também muito improvável. Então, são 3 temas que conversam muito entre eles, né? A tecnologia, ela é praticamente um requisito para você alcançar a sustentabilidade, e a globalização que permite você espalhar isso pelo mundo todo. A inteligência artificial, né, dos meios de produção e de evolução desse conceito, tem respeitado as questões ligadas às práticas ambientais que são recomendadas? Há essa sinergia ou vale tudo ali em largar primeiro e descobrir algo que, de alguma forma, vai trazer ganhos econômicos a curto prazo? Existe aí um questionamento sobre toda essa inteligência artificial que vem surgindo, ela também é, vamos dizer assim, ambientalmente incorreta, né? Todos esses grandes modelos de linguagem, por exemplo, que na verdade é o que gerou o ChatGPT e outros, né, modelos desse tipo que você hoje tem visto sendo disseminados, eles dependem de grandes servidores, dependem de muito, né, de um parque tecnológico muito grande para serem mantidos, para fazer esse tipo, né, de cálculo que é necessário da inteligência artificial com base em aprendizado de máquina para você poder chegar nesses modelos, e tudo isso consome muita energia. Então, esse consumo de energia, o mesmo se fazia aí como crítica ao Bitcoin, né, às criptomoedas, é contraditório um pouco com o mundo que a gente vive hoje. São 2 tendências que aí, nesse caso, estão em contradição. Então, o que me parece que tem que existir é um esforço das empresas que administram esses modelos para que esses modelos sejam menos ecologicamente incorretos, vamos colocar assim. Só voltando aqui um pouquinho na questão que a gente tratava a respeito do que é verdade e do que é mentira, daquilo que pode ser usado como massa de manipulação, né, de parte da população. O selo para você carimbar ali o que é produzido pela inteligência artificial. A obrigação de você identificar que aquele conteúdo não é um conteúdo produzido exclusivamente, né, pela intelectualidade humana, e sim foi gerado a partir de comandos que foram dados por um humano, mas absolutamente reproduzindo algo que não foi real. Isso tudo faz parte da discussão hoje, é um bom caminho viável aí para você não esbarrar em questões sensíveis como a liberdade de manifestação de pensamento? É importante, tem sido feito já, se você pegar algumas das legislações mais recentes ou propostas, né, no caso inclusive recente dos Estados Unidos, é que existe essa espécie de marca d'água. Você tem um selo, como você colocou, que identifique que aquilo veio de uma inteligência artificial. Seja aquela imagem, a gente teve recentemente o exemplo de uma imagem do Papa com um casaco bacana, né, todo estiloso, que na verdade era um casaco falso, a imagem era falsa, né? Então isso vale para imagens, isso vale também para texto. E a marca d'água serviria assim, você conseguiria identificar que aquilo veio de uma inteligência artificial, que pode ser muito útil, inclusive, nas escolas, né? Porque o professor recebe uma redação perfeita, ele não tem muito como saber se aquela redação saiu daquele aluno ou não, ele pode desconfiar, mas ele não tem muito como saber se aquilo veio de uma inteligência artificial. Então, isso ajuda. Eu acho que a sociedade saber quando uma informação vem da inteligência artificial é algo fundamental. Isso, inclusive, vale para o que você comentou na internet, você ter desinformação, né, fake news, sendo espalhadas, pode ser por um robô, pode ser gerado por uma inteligência artificial ou pode ser um humano. São situações bem diferentes e você saber quando aquilo vem de uma inteligência artificial talvez te leve a desconfiar e, portanto, a ser mais cético, né, em relação àquela informação. Esse é um ponto importante que tem sido preocupação, acho que da sociedade em geral e me parece que talvez uma unanimidade, uma das poucas que existem em termos de o que tem que ser feito. A outra questão que é interessante em relação a esse risco de ter um viés ou da inteligência artificial sair do controle é a necessidade de você ter um humano no circuito. Significa o seguinte, aquela decisão que é muito importante, ela não pode ser exclusivamente tomada por uma inteligência artificial. Porque a decisão de que, né, para pegar alguns exemplos de inteligência artificial, do filme que você vai assistir naquela noite, não é algo que vai te preocupar muito, né? Agora, a decisão de que, por exemplo, quem é a pessoa que você vai contratar para a tua empresa, que pode vir de um programa também de computador, você tem inclusive hoje processos seletivos feitos pesadamente com inteligência artificial, será que não deveria ter uma pessoa
decidindo aquilo naquele loop, naquele circuito. Então, ter um humano nisso é importante. Vale também para outras situações como, claro, mais graves ainda, como uma condenação, né? Como a definição de uma pena. Então, esse tipo de coisa eu acho que é outro caminho também que me parece que a sociedade vai acabar exigindo de forma quase unânime. Em 2023, nós tivemos uma discussão a respeito da utilização do ChatGPT, né, como se diz aqui no Brasil, para a produção de peças jurídicas por advogados. A OAB, o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça, formaram aí grupos de trabalho para investigar. Para 2024, nós caminhamos para ter mais uma liberação desse tipo de prática, uma restrição e também há a possibilidade dessa tecnologia participar, por exemplo, como árbitro, como um juiz da causa no curto prazo? Então, eu acho difícil, mas ela pode trazer elementos e subsídios que ajudam você a trabalhar melhor, né? Até no meu escritório, a gente tem um grupo de trabalho em inteligência artificial para entender como essas ferramentas podem ser agregadas ao nosso dia a dia, né? E elas são muito úteis, mas elas são úteis desde que exista um humano no circuito, desde que exista uma pessoa participando do processo, validando aquilo, trabalhando em cima daquele texto, né? Você falou da questão dos advogados, e tem um caso interessante americano, até contra uma companhia aérea, em que o advogado ele usou jurisprudência que foi sugerida pelo ChatGPT pelo ChatGPT e essa jurisprudência que foi trazida era falsa. Ela não existia, ela foi inventada. É o que a gente chama em inteligência artificial de alucinação. Como é aquilo lá, né, a gente tem que traduzir um pouco o que é o ChatGPT e outros modelos desse tipo. É como se fosse aquele autocompletar do nosso telefone, né? Ele vai trazendo uma palavra atrás da outra. Como ele tem uma capacidade imensa, ele conhece a internet quase inteira e é um modelo muito sofisticado de aprendizado de máquina, né? de aprendizado profundo de máquina, você tem lá uma resposta praticamente perfeita nesse encadeamento de palavras que gera um texto coerente, né? Então, não é muito diferente, mas é aquilo elevado, né, à milésima potência. Então, você tem uma ferramenta muito sofisticada. Só que ele inventa, se você deixar, porque praticamente o que acontece? Ele se sente na obrigação de responder alguma coisa. E ao se sentir na obrigação de responder alguma coisa, ele pode inventar. Ele fala, eu não sei isso, eu vou inventar. E ele inventa. E nesse caso, ele inventou jurisprudências. O juiz, na hora que foi procurar aquilo, falou, isso não existe, portanto, aquele advogado perdeu a causa, né, por conta disso. Então, você pode perceber o tipo de dano que pode causar você não estar preocupado em avaliar com mais critério o que está sendo produzido pela inteligência artificial. O senhor falou sobre alucinação, é uma das perguntas que eu até tinha separado para o fim da nossa conversa, né? Mas como foi tocada aqui, eu vou puxar, porque foi essa uma palavra escolhida para o momento, né, que vamos ter que enfrentar, que estamos vivendo. Segundo o dicionário, alucinação é a percepção de ter visto, ouvido, tocado, provado ou cheirado algo que não estava realmente no local. O que esse conceito tem a ver e há alguma expectativa de troca de conceito e ampliação desse conceito com esse mundo todo que estamos tratando aí do futuro? É engraçado, porque é uma adaptação, né, desse significado, quer dizer, não é que a inteligência artificial ficou muito doida e resolveu inventar alguma coisa. Na prática, é o resultado desse modelo que eu comentei com você. É que, na prática, ela precisa, nesse encadeamento de palavras, produzir algum texto. E se esse texto, você não encontra esse texto naquela base enorme de dados que ela tem, ela se sente na obrigação de responder alguma coisa. Eu até numa pesquisa mesmo pessoal, eu fui atrás de uma bibliografia, né, procurando alguns artigos para um outro artigo que eu estava escrevendo, que eu gostaria de ler. E o primeiro artigo era de um professor conhecido, o título super pertinente, mas não existia. Eu procurei e não existia aquele artigo. Então, você vê, o risco de alucinação nesse caso é o risco da invenção, é o risco da resposta, não existe intenção, né, não vamos procurar uma intenção na inteligência artificial, é uma resposta simplesmente que está incorreta, porque naquele encadeamento de palavras ela se obrigou a responder qualquer coisa. E, no fim, isso que leva a esse risco também de você ter uma resposta que pode ser interpretada como correta, né, pelas pessoas e usada indevidamente. E há algum tipo de responsabilidade, ainda que solidária, de quem foi o criador da plataforma? Já se alcançou e já se chegou a esse nível de discussão em algum tribunal do mundo? Não se chegou e é outra discussão bem interessante, porque quem é o responsável, né? O usuário que não fez o devido uso daquilo, né? Porque eu, como advogado, tenho certeza que todas essas plataformas elas se protegem dizendo que, né, elas servem como um meio, mas que não são responsáveis pelo resultado final daquilo. Então, será o usuário, será o programador,
né? Quem será que, de fato, é o responsável por aquilo? É algo que não se definiu ainda e, sinceramente, acho que é uma discussão complicada. Isso vale, por exemplo, um carro autônomo, né? Um carro autônomo que cause um dano. É a empresa... imagine que é um carro autônomo que está sendo usado por uma empresa como um táxi, como um transporte urbano. Será que é a empresa que comprou aquele carro e está usando como transporte? É o fabricante? É o programador? É uma resposta que a gente ainda não tem. Professor Eduardo, para a gente não deixar de falar também de uma das suas especialidades, né, que é a relação internacional, o que o senhor espera aí para 2024? Qual vai ser o grande tema na tua avaliação dessas relações entre os países, cada vez mais presentes também por conta da tecnologia, da proximidade, líderes internacionais que conversavam uma vez por ano, às vezes trocam videoconferências aí por conta de um fato novo que surge e isso tudo também é acelerado. O que a gente tem que ficar atento agora para esse ano de 2024 na tua avaliação? Eu acho que a tendência que tem se mostrado em termos de relações internacionais é a questão da soberania tecnológica. O que é isso? Cada país se considera dono do seu pedaço, para colocar de um jeito bem simplificado. Você tem o poder sobre o teu território, você tem a autonomia sobre aquilo que é feito no seu território. E essa soberania ela é afetada pela tecnologia. Porque você tem empresas que atuam no seu território, que têm um poder, como a gente viu, que é um poder que extrapola o poder, muitas vezes, dos governos, às vezes até maior do que os governos. Então, a gente tem um monte de discussões, houve a discussão da Huawei, que é uma empresa chinesa nos Estados Unidos, agora, recentemente, também o TikTok, algo que os Estados Unidos veem com desconfiança também, porque é uma empresa de origem chinesa. E aí você tem nos países, então, a própria China, muito ciosa dessa soberania, desse poder interno dela, tentando regular isso, tentando evitar que o outro país saia na frente. A gente tem uma briga clara, uma corrida armamentista, vamos dizer assim, tecnológica clara, entre Estados Unidos e China, que são os dois países que despontaram como os países que mais investem, que mais têm condições de desenvolver a inteligência artificial. E aí, dentro dessa disputa, vamos colocar assim, esses dois países colocam a tecnologia como algo estratégico e que, portanto, leva a esse tipo de tendência que tem que ficar atento em relação às empresas. Quais são os países que estão despontando nisso? Imagino que China, Estados Unidos, são esses que... Claramente são os dois, os dois que são os principais, e a tendência é que exista uma polarização entre os dois, porque, de fato, o investimento deles nisso, os Estados Unidos com as universidades também, as grandes empresas. A China tem empresas que são espelho das empresas americanas, vamos lembrar que eles também têm Tencent, Baidu e outras empresas grandes de tecnologia. Então, existe aí sim hoje uma disputa, uma clara disputa entre esses dois países principalmente. E o Brasil está fora dessa discussão? Tem um campo de pesquisa científica nessa área em destaque, com possibilidade de crescimento aí ao longo desse ano? O Brasil, como em outras áreas, ele tem, claro, potencial, bastante potencial nessa área, mas é óbvio que falta investimento e a gente acaba ficando para trás. Não tem nível de comparação com esses outros dois países, como em outras áreas também, mas é algo que a gente tem que ficar esperto, porque de fato não é uma área em que a gente queira ficar para trás. Como a gente já viu, é uma área que vai ser dominante nos próximos anos, nas próximas décadas. Então não podemos ficar para trás. Muito bem, professor Eduardo Felipe Matias, aí autor de A Humanidade contra as Cordas, também A Humanidade e Suas Fronteiras, do Estado Soberano à Sociedade Global, duas obras premiadas pelo Prêmio Jabuti. Ele esteve conosco no Jornal Gente de hoje, falando aí sobre todas essas questões e também a respeito da visita que fez ao Vale do Silício, lá nos Estados Unidos, aprofundando seus conhecimentos em relação à inteligência artificial. Ele é advogado, sócio do Elias Matias, Advogados Associados, que fica aqui em São Paulo. Doutor Eduardo, foi um prazer recebê-lo. Até uma próxima oportunidade aqui na Rádio Bandeirantes e no Band News TV. Prazer foi meu. Obrigado, Pedro. Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio.